Oi, meus queridos! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, eu vou ficar feliz em conversar com você. Meu site de agendamento é o pollination.com.br. Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Se você não sabe como acessar a descrição do vídeo, é só clicar no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição. Vamos começar então perguntando o que a gente pode saber sobre essa energia aquariana nesse momento. Para muitas pessoas, dúvida é a coisa que menos ajuda você nesse momento. A gente começou aqui com uma energia de resistência já se mostrando enquanto embaralhava as cartas. Então, não é uma previsão de que, olha, tá tudo parado para você, nada disso, mas é uma mensagem amorosa que já começa falando assim: olha, eu sei que essa é uma dificuldade do momento na hora de lidar com isso aqui que tá no ar. Então, essa carta de indecisão aparece ensinando a gente o quê? O que coloca a gente nessa resistência, nesse momento de travar, a gente não perceber que nós estamos num momento de bifurcação ou encruzilhada que aparece aqui, né? É uma carta de número 8. 8 é um número de vitória, mas eu tenho essa relação com o número 8 de que é um número de vitória a partir de um caminho de aprendizado. Aí mostra essa figura que tá nessa encruzilhada travadinha ali, numa indecisão. Mas o que ela às vezes não enxerga é que, primeiro, ela é protegida com essa capa vermelha. Segundo, que quando a gente olha para as plaquinhas que tem numa direção ou outra, tá escrito na plaquinha desconhecido. Então, o que muitas vezes pode fazer essa pessoa, a gente se sentir indeciso ou a gente se colocar numa posição de ficar travado no meio do caminho, é não saber de que é um momento de aprendizado, de lidar com desconhecido, versus um momento em que eu tenho que saber todas as respostas, tenho que fazer tudo certo, tenho a escolha certa, a escolha errada. Não tem escolha certa, escolha errada, não tem caminho certo, caminho errado. Nos dois lados dessa encruzilhada tem desconhecido, então é um momento de aprendizado, de lidar com o desconhecido, de se permitir aprender, experimentar, fazer certo ou fazer errado. Inclusive diz que autoconfiança é isso, é se dar o direito de errar ou acertar, tanto faz. Se dar o direito de experimentar, de tentar. Isso é autoconfiança, não é saber as respostas. Todas as respostas, né? Então, tem uma coisa aqui que fala muito sobre isso. Isso ajuda a dar movimento quando eu sei que eu tô num momento de entrar numa nova fase, numa nova energia. Vai ter coisa que eu sei, vai ter coisa que eu não sei e eu simplesmente vou agindo, me dando o direito de errar ou de acertar, tanto faz. Aí a próxima carta é uma carta que ela veio falando com todas as energias de ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Ela fala sobre a importância de autocuidado, de esvaziar a mente, de não racionalizar demais, de centrar a sua energia em autocuidado, bem-estar, encontrar o seu eixo, a sua paz. Versus, olha só, né? Não é ficar encontrando saídas e respostas e a receita infalível de nada, porque o movimento saudável é justamente na direção de não precisar ter uma receita infalível, porque a receita infalível é uma busca por certezas e o momento é de abertura de portas, possibilidades, aprendizados onde não tem certezas. Isso é bom. Tá dizendo assim, é um momento de crescimento, de expansão. Você só tem certezas quando você tá andando em círculos. Você já reparou? Você só vai saber de tudo quando você não tá em crescimento.
ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito, fazendo as coisas aí você tem certezas, porque você tá andando em ciclo. De novo, você passa por aquela mesma situação, faz as coisas do mesmo jeito. Quando você começa a se ver lidando com situações que você não sabe a resposta, não sabe a direção, mexe muitas vezes com o nosso senso de estabilidade, mas olha só, aí a mensagem fala, mas acalma isso, porque isso também é sinal de abertura de portas, de crescimento, de expansão, de possibilidades. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia aquariana nesse momento? Legal. Aí vem essa cartinha aqui, ó, 35. Colaborar para mudança, também reduz para 8. E é uma carta que fala de aprendizado, educação, aprendizado. A próxima carta é a carta da montanha. A carta da montanha, ela fala algumas coisas. Primeiro ela fala assim, sobre superação, né? Olha só. Essa carta de superação, lógico que ela vai sempre falar, ei, eu reconheço que esses papos que a gente tá tendo, essa coisa aí de, né, abrir espaço para fazer certo, fazer errado, não sei o que, nada disso é o mais confortável. Eu gosto quando a energia vem sincerona, assim, porque especialmente para as pessoas que têm uma tendência a se cobrar bastante, né? Eu espero que isso traga até um alívio, do tipo, que bom. Tô liberado de errar, de acertar, é isso mesmo. Essa autocobrança, ela pode né, saber reconhecer de que às vezes uma autocobrança muito grande, ela contribui para querer crescer, para querer experimentar, para continuar em frente, mas às vezes ela pode entrar em desequilíbrio e virar o nosso traço tóxico, né? Então eu gosto quando a mensagem vem falando assim, olha, eu reconheço de que não é a coisa mais prazerosa de se fazer e de se passar. Só que, por que não é prazeroso? Porque ela aperta o nosso calcanhar de Aquiles ali da estabilidade, mas na realidade a energia em si, ela é muito próspera. O que vai fazer a gente não enxergar isso, ou oferecer resistência, ou trazer dor, chateação para a experiência, muitas vezes a gente primeiro não se permitir aprender, mas também a gente perdeu o foco. Olha só que interessante isso. Porque vem numa reflexão de se perguntar se eu estou oferecendo resistência para entrar em caminhos de aprendizado, não significa um pouco também que pode ser que eu perdi um pouco o foco de qual é o objetivo, do que tem no topo da minha montanha. Se eu tô oferecendo resistência a seguir em frente, não significa que eu tô querendo, em algum momento eu comecei a andar em círculos em volta da montanha, ao invés de continuar na direção desse topo da montanha. Tem um pouco disso. Uma outra coisa também que essa mensagem fala é que é aprendizado, tem todo um sistema de apoio. Para algumas pessoas no plano material, mas no mínimo no plano espiritual, tem todo um sistema de apoio ajudando a continuar seguindo na direção desse topo dessa montanha. Essa carta da montanha, ela me lembra aquele ditado também, se Maomé não vai até a montanha vem até Maomé, né? Então, tem uma coisa aqui sobre... A energia também reconhece as razões pelas quais muitas vezes a gente pode oferecer resistência. E eu não acredito no universo perverso. Não acredito. Porque o universo não tem ego. Essa coisa de quem pode, não pode, merece, não merece, é projeção de ego. O universo não é perverso. O universo tem uma lógica que muitas vezes vai além da nossa compreensão. Mas tudo sempre trabalhando a nosso favor. Estar vivo é um presente. Então, eu sinto que tem essa parte da mensagem que fala assim, é uma força amorosa que diz, eu entendo os momentos em que você oferece resistência, tem toda uma razão por trás também de um jeito de agir. Só que quanto mais você tira a mão do controle
e foca no seu bem-estar, estar em paz, em confiança, em você mesmo, na vida, no universo que é um sistema de apoio e não perverso, eu trago na sua direção também. Quando você não consegue dar o passo, eu te encontro no meio do caminho. É isso que eu tô sentindo com essa parte da mensagem que veio assim. Se você não vai até se Maomé não vai até a montanha vem até Maomé. Esse é um momento de abertura de possibilidades, de aprendizado. Para muitas pessoas também é um momento em que tem duas coisas que eu ouço aqui. O que fica mais difícil é que muitas pessoas podem estar muito imersas numa energia, num jeito de pensar, ou muitas pessoas estão muito imersas numa lição, num aprendizado, ao invés de continuar seguindo em frente, como a gente falou aqui. Mas o que eu fico sentindo é isso. Dá pra gente ficar andando em círculos nisso também. Do que é a lição, o que é o papel de cada um e tudo mais. Só que o que mais beneficia nesse momento aqui é essa visão de enxergar aprendizado numa direção de vitória. É um momento de crescimento, abertura de possibilidades, abertura de portas, de dar mais passos na direção de um objetivo, o topo da montanha. E quanto mais se tira a mão do controle, do como deve ser ou de como não pode ser, melhor. A maior força é esse gerenciamento interno da sua paz, do seu bem-estar, para permitir que as coisas fluam na sua direção e que também venham na sua direção, porque a gente viu com essa carta aqui da montanha, né? Eu vou seguir em frente, mas primeiro eu vou trocar a bateria. Muito bem, o que mais que a gente pode saber sobre essa energia aquariana nesse momento? Qual que é o ponto de tensão? O que precisa ser entendido, fortalecido nesse momento? Aí vem essa carta aqui, que é uma carta de chakra do terceiro olho, um pedido de enxergar as coisas além da superfície. Eu acho que a gente conversou bastante sobre isso aí no começo, não vou me aprofundar muito, mas mostra aqui também essa coisa de aquilo que parece ser uma pedra no caminho, na verdade enxergar aquilo como uma joia. Porque tem situações, então, que você vai vivendo que podem parecer incômodo, ou uma coisa que deu errado, seja lá o que for, e enxergar isso como partes dessa caminhada aqui, desse momento de aprendizado importante nesse subir da montanha, que está te trazendo mais sabedoria, está te dando mais clareza do que é saudável, do que traz satisfação para você ou não, e tá engraçado, né? Tá ajudando a formar uma nova ideia do que é o que você quer para você, do que o que você quer viver. Aí vem essa carta aqui também de chakra do terceiro olho, falando de equilíbrio. E aí é engraçado, eu tava falando com uma pessoa ontem, antes de ontem, sei lá, sobre isso, sobre como é engraçado que na busca por equilíbrio, às vezes a gente vai para um extremo e aí tudo bem, quando a gente percebe que a gente foi para um extremo tentando solucionar uma coisa, a gente pelo menos sabe que a gente se beneficia de experimentar um caminho para o outro extremo e fica nessa, sabe? Do tipo, às vezes eu aprendo uma coisa que é importante, eu aprendo aquilo que não quero, eu aprendo aquilo que eu não quero. Aí eu vou aprendendo a falar meus nãos. Aí daqui a pouco eu tô me isolando. Aí eu vou percebendo o valor de aprender a encontrar o meio do caminho, ou aprender quando que eu abro espaço para sims, né? Quando que eu também caí nessa... O não virou o hábito, né? Virou o hábito que ocupou o lugar de um sim problemático, virou um não problemático. Enfim... Então, essa carta aqui, caindo nesse momento, tá dizendo assim, esse é um momento de equilíbrio, onde esses extremos, eles vão ficar evidentes. Então, você pode se ver se contradizendo, se questionando, ou de novo passando por situações onde você vai enxergar em que extremo que isso tá. Também tem essa coisa.
independente do que está acontecendo aí, é um momento onde tem muita gente aprendendo a equilibrar, ponto. Equilíbrio emocional, como a gente começou aqui, autogerenciamento com essa carta, os sims, os nãos, esse é um momento de aprender a equilibrar. Então, a vida e na sua caminhada você pode se encontrar com esses extremos. E aí, o que pode acabar acontecendo é muita gente, então, pensando assim, nossa, então eu não tenho as respostas, eu não sei de nada, porque cada hora eu tô mudando de ideia, cada hora vem um negócio aí na minha direção, eu achei que eu tinha uma clareza, eu achei que eu tava seguindo um caminho aí, agora eu já não sei, porque cada hora a coisa muda de história. E aí, então, espero que essa parte da mensagem ajude a trazer essa paz de que não, faz parte da característica desse momento, a caminhada, ela é assim, onde você vai enxergar mais esses extremos e muitas vezes é através do contraste que a gente percebe o que tem valor, o que é importante, o que tem mais peso pra gente. A próxima carta é uma carta de chakra da coroa, sabedoria maior, e ela fala de rejeição sendo projeção. Não era isso que eu ia falar proteção, mas que bom. Rejeição é projeção. Interessante, uma ilusão, é uma ilusão. Nossa, eu vou deixar assim, porque eu sei que tem uma coisa importante aí, mas eu sinto assim também, que se eu entrar agora nessa toca do coelho, fala uma coisinha então, para quem quer entrar nessa toca do coelho também, do rejeição é projeção, uma coisinha para inspirar essa reflexão. Seja leal àquilo que você ama, cocrie com o universo e a mágica trabalha através de você. Muito bem, eu sei que ficou meio misterioso, mas essa é um mistériozinho que quis aparecer aqui na leitura para quem sentiu no coração aí. Vamos seguir em frente. Qual que é o ponto de foco nesse momento com essa energia aquariana? 5 de espadas. Maior força. Aí diz assim, o foco é saber escolher as suas batalhas, a importância de saber escolher as suas batalhas. 5 de espadas fala sobre, muitas vezes a gente ficar andando em círculos, argumentando, explicando para ganhar coisas que não necessariamente favorecem a gente. 5 de espadas me fala muito sobre uma distração também, batalha de ego. Às vezes, a raiz do porquê que eu fico colocando tanto esforço ali é porque eu tô tentando provar que eu tô certo ou provar que eu não tô errado. E aí a grande sabedoria para mim com essa carta é isso, de perceber que enquanto eu tô tentando provar que eu tô certo ou que eu não tô errado, que eu tô andando em círculos, perdendo tempo às vezes numa coisa que até ganhar aquele argumento, ou ganhar naquela situação, me dá uma coisa que eu nem quero ou que não me faz bem. Por outro lado também, esse 5 de espadas, ele me fala sobre ambição. Ambição não é uma coisa ruim. Ambição, ela pode sair de equilíbrio e ficar uma coisa muito feia. Mas também é ruim quando a gente joga a toalha toda hora. Sobre coisas que são importantes, sim, pra gente. Eu sinto que muitas vezes a gente passa por situações onde... porque o outro... Às vezes a gente passa por situações onde a gente lida com pessoas que têm uma habilidade muito grande de fazer joguinhos mentais. E ali, nesse joguinho mental, muitas vezes a gente abre mão dos nossos espaços porque a gente cansa do joguinho mental. Então o outro ganha espaço que também é nosso, ou que poderia ser nosso ao invés do outro, porque a gente desiste desse joguinho mental.
por conta do joguinho mental. Então, assim, o 5 de espadas, ele vem conversando muito comigo sobre ter esse discernimento, encontrar esse equilíbrio entre nem comprar batalhas que não são minhas, a sabedoria de escolher as minhas batalhas, de não ficar andando em círculos ou lutando por coisas que eu não quero de fato, ou que não, ou que vão acabar me colocando numa situação que não me favorece, então uma vitória vazia. E também esse outro lado, esse equilíbrio de qual que é a hora de lutar pelo que eu quero e não desistir daquilo que eu quero. Encontrar esse equilíbrio, porque não é nem um extremo, nem o outro. Aí no ponto de força, nós temos aqui o eremita e um 9 de paus. Então, uma reflexão sobre esforço, para muitas pessoas tem isso, uma reflexão sobre esforço, onde eu coloco esforço e onde eu desisto, onde eu jogo a toalha, né? Onde eu insisto em coisas que não são para mim e onde eu preciso ter essa clareza de persistir, de não desistir, né, daquilo que é meu. Para muitas pessoas, essa conversa que a gente está tendo, está cada um aí no seu momento. É uma conclusão de refletir, enxergar com clareza. Olha como eu aprendi isso. Para outras pessoas, é uma mensagem que está dizendo de que você está entrando numa parte do seu caminho onde você vai aprender a equilibrar isso. Deixar de jogar a toalha naquilo que você deveria persistir, porque aquilo alimenta o seu espírito, e deixar de insistir em situações que, mesmo se tudo der certo, eu vou me ver numa circunstância que não tem nada a ver com aquilo que tem valor para mim, do que tem meus objetivos, do que me faz sentir bem, do que me leva para frente. A maior força dessa energia, ela tá te colocando nessa sabedoria. O eremita também é um arquétipo de sabedoria. E aqui o 9 de paus, ele me fala muito sobre Quiron também. Então ele tá iluminando, ele tá mostrando com mais clareza, ele tá te ensinando a reconhecer e a usar muitas coisas que moram no espaço de Quiron ali para você. Quiron, vou falar rapidinho assim, né? Não é uma leitura sobre astrologia, eu também não sou a referência, né? Uma referência madura para falar de astrologia, mas o Quiron, ele é a nossa ferida, a ferida da alma, que aquilo, o que eu fico sentindo também, quanto mais eu venho aprendendo sobre Quiron, é que enquanto a gente fica querendo que aquilo não seja mais um problema ou um calcanhar de Aquiles, é também errado, porque é a partir dessa ferida e de trabalhar, entender e trabalhar com essa ferida que a gente ganha sabedoria. Porque enquanto a gente ignora aquela ferida, aquele calcanhar de Aquiles, aquela coisa que é a nossa maior sensibilidade e tudo mais, só o que a gente está fazendo, estou querendo curar, limpar, e que nunca mais aconteça, que nunca mais exista, que eu nunca mais seja assim, a gente está só empurrando para baixo, a gente está negando. Rejeição é uma projeção, a gente está só negando aquela coisa sobre a gente. E a função de Quiron, na minha relação bem intuitiva, em como eu estou aprendendo, vivendo, percebendo, é que ele precisa de aceitação. O nosso Quiron precisa ser aceito, eu reconhecer que aquilo faz parte da minha caminhada, da minha jornada, e só quando eu aceito é que eu consigo escolher aprender, trabalhar aquilo e aí tomar decisões, caminhar de um jeito que, sabendo que isso faz parte de mim, eu não deixo isso mais ser
aquilo que toma a decisão por mim. Eu sei que faz parte da minha personalidade, da minha caminhada, esse desafio. E aí você pode achar o Quiron no seu mapa astral, né? Então, de repente, ó, aqui é uma leitura de Aquário, mas de repente nesse período vale mais a pena você também focar no que signo que tá, né? Ou aprender mais sobre Quiron, que casa que tá, joga aí no YouTube, Quiron na casa tal, no signo tal, o que significa. E aí refletindo, olhando para sua história, para sua caminhada, as coisas que aparecem no seu subir da sua montanha a partir desse olhar, dessa ótica. E aí fica a minha sugestão, se você é uma astróloga, um astrólogo muito experiente, muito maravilhoso, falar assim, Polly, tá errado. Não, Quiron não é assim, fica à vontade de deixar aí nos comentários, mas eu sinto no meu coração de que Quiron precisa ser aceito, abraçado, e não essa expectativa de eu nunca mais ter essa questão na minha vida, né? Eu me forçar a nunca mais ter essa fragilidade. Eu acho que pode ser pior do que qualquer outra coisa. Enfim, já que eu me estendi um pouquinho, as 2 vezes que eu olhei pro meu reloginho aqui na câmera, tava no número 13. Então, tem essa coisa sobre uma energia transformadora também que apareceu em todas as leituras de ar. Então, esse é um momento de transformação num jeito de pensar, num jeito de expressar. Tudo isso tem essa questão maior. Por que é uma energia que está ocupando tanto espaço na nossa cabeça? Porque tem uma energia importante de reinventar, de rever um jeito de pensar valores, um jeito de expressar muito grande, tem muito movimento, é uma energia rápida também, então por isso é meio fácil se perder ali no meio do furacão, tá bom? Uma orientação final aqui com essa minha energia aquariana nesse momento, meus queridos. Saindo de território de casa 12, essa carta aqui ela me fala sobre concluir, em outras palavras, né? Concluindo um ciclo kármico de aprendizado e Libra, energia de Libra trazendo de novo a importância desse papo sobre equilíbrio. E para muitas pessoas, se você sentir aí no teu coração, tiver tempo, né? Na sua intuição também de assistir a leitura de Libra, pode ter uma mensagem complementar lá para você, tá bom? Muito bem. Espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br. O link tá na descrição aqui desse vídeo. Beijo grande para vocês. Tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.